Uma garota que estava a caminho da escola desapareceu. Inicialmente, a polícia pensou que ela havia fugido de casa, mas logo pistas bastante preocupantes começaram a surgir. No decorrer da investigação, os detetives se depararam com uma série de descobertas chocantes, graças às quais conseguiram chegar à verdade. Sierra Lamar nasceu em 19 de outubro de 1996 na cidade americana de Fremont. Ela era alegre e animada, tinha muitos amigos e era especialmente próxima de sua irmã mais velha, Danielle. Sierra adorava passar tempo com seus colegas de escola, praticava dança e fazia parte do time de líderes de torcida local. Quando Sierra estava no ensino médio, seus pais se divorciaram e ela ficou morando com o pai por um tempo. Alguns meses depois, em outubro de 2011, ela se mudou com a mãe para uma pequena cidade chamada Morgan Hill. Sua mãe começou a namorar outro homem e logo se mudou com sua filha para morar com ele. Esse evento foi um grande desafio para Sierra. Todos os seus amigos ficaram em Fremont, que ficava a cerca de 60 quilômetros de distância de sua nova casa, e ela também teve que se transferir para a escola local no meio do ano letivo, onde não conhecia ninguém. Além disso, a garota foi obrigada a viver na casa do homem com quem sua mãe estava namorando e que, essencialmente, era um estranho para ela. Sierra teve dificuldades para lidar com essa mudança, mas ainda assim tentou manter uma atitude positiva. Ela rapidamente se adaptou à nova escola, encontrou algumas amigas lá e gradualmente se acostumou à vida na nova cidade. A garota morava em uma área suburbana e sua escola ficava a vários quilômetros de distância, então todas as manhãs ela tinha que pegar o ônibus para chegar lá, já que sua mãe saía para trabalhar cedo e não podia levá-la. Na sexta-feira, 16 de março de 2012, Sierra acordou por volta das 6 da manhã como de costume e começou a se preparar para a escola. Sua mãe entrou em seu quarto, elas conversaram um pouco e a mulher saiu para trabalhar por volta das 7 horas da manhã. A garota estava se preparando para sair de casa e, antes disso, tirou uma foto e a postou em uma rede social, além de ligar para uma amiga da escola. Elas combinaram de se encontrar antes das aulas para terminar a tarefa de casa juntas. Por volta desse mesmo horário, sua mãe enviou 2 mensagens para ela, lembrando-a de arrumar o quarto e perguntando se ela ia se encontrar com a amiga. No entanto, a garota não respondeu a nenhum dos SMS de sua mãe. A mulher não deu muita importância a isso, presumindo que Sierra estava ocupada se preparando para a escola, e depois foi para estudar, esquecendo de responder. Ao sair do trabalho, a mulher decidiu ligar para a filha, mas ela não atendeu. A mãe começou a ficar preocupada, pois Sierra já deveria estar em casa, e ela sempre respondia às chamadas. Ao longo da próxima hora, a mãe continuou tentando ligar para ela, mas sem sucesso. A mulher voltou para casa por volta das 5 da tarde e descobriu que a filha não estava lá. Então ela decidiu ligar para a escola dela na esperança de que Sierra ainda estivesse lá, mas quando a secretária da escola foi verificar Sierra, a mulher ficou chocada com o que ouviu. Acontece que naquele dia a garota havia perdido todas as aulas. A mãe começou a ficar realmente preocupada, pois Sierra nunca havia faltado à escola antes. Ela pensou que a garota poderia ter ido para Fremont para se encontrar com o pai ou os amigos. A mulher ligou para o ex-marido e todos os conhecidos da filha, mas ninguém a viu. Além disso, os amigos disseram que a garota não havia entrado em contato com eles desde a manhã, o que era incomum, já que eles costumavam conversar constantemente nas redes sociais. Mas naquele dia Sierra nem sequer leu suas mensagens. Depois de ouvir tudo isso, sua mãe começou a entrar em pânico e decidiu relatar o desaparecimento à polícia. No entanto, o operador não estava com pressa de registrar o desaparecimento de Sierra, pois apenas algumas horas haviam se passado desde o seu suposto desaparecimento e nada indicava perigo iminente para a garota. Naquela época, ela tinha 15 anos, e os policiais presumiram que ela poderia estar matando aula e passando o tempo com os amigos. No final, o operador aconselhou a mãe a esperar algumas horas antes de relatar o desaparecimento. A mulher continuou ligando para todos os possíveis conhecidos de Sierra, mas nenhum deles tinha visto a garota naquele dia. Ela também ainda não respondia às mensagens e ligações. À noite, os policiais finalmente foram até a casa da mãe dela. Ao saberem que a garota não havia retornado para casa, eles decidiram investigar o caso, conversando com a mãe dela. Os policiais descobriram que Sierra estava insatisfeita com a mudança de sua cidade antiga, algo que ela regularmente mencionava para seus amigos e parentes.
Por essa razão, os policiais supuseram que a garota poderia ter fugido de casa. No entanto, sua mãe rejeitou categoricamente essa versão. Ela insistia que Sierra nunca teria fugido. Além disso, simplesmente não haveria para onde ir. O pai da garota não a viu o dia todo, e todos os seus amigos também não. No entanto, os policiais continuaram mantendo a versão de fuga. Apesar disso, decidiram iniciar a busca. Primeiro, falaram com todos os conhecidos de Sierra. Eles contaram aos investigadores a mesma coisa que a mãe dela. Ninguém a viu ou teve contato com ela desde cedo pela manhã. No entanto, as amigas íntimas de Sierra admitiram que a garota estava muito abalada com a mudança e queria voltar para Fremont. Ela até mencionou uma vez que pensava em fugir para lá. Isso apenas fortaleceu a convicção dos policiais de que a garota havia saído de casa por vontade própria. Em seguida, os policiais investigaram as redes sociais de Sierra e solicitaram dados sobre a atividade de seu celular ao operador. Depois das 7 da manhã do dia 16 de março, ela não ficou mais online e não fez nenhuma ligação. E seu telefone estava desligado. No entanto, os detetives conseguiram obter algumas informações úteis com base na foto que a garota postou de manhã cedo. Eles descobriram o que ela estava vestindo quando saiu de casa naquele dia, o que lhes permitiu ter uma orientação mais precisa. Os policiais também tentaram rastrear a localização de seu smartphone. Devido ao fato de estar desligado, só tinham acesso aos dados das torres de celular, que tinham uma imprecisão de vários quilômetros. Mas mesmo com essas informações, conseguiram determinar que o telefone da garota foi desligado muito perto de sua casa. Algumas horas depois, os detetives tiveram uma nova pista. Continuaram monitorando o smartphone dela na esperança de que fosse ligado e, às 3h45, receberam um sinal. No entanto, algo estranho estava acontecendo com o telefone. Ele ligava por apenas alguns segundos e depois desligava novamente, repetindo esse ciclo várias vezes. Isso foi o suficiente para determinar uma localização aproximada. O telefone estava em um campo a 1 quilômetro da casa de Sierra. Na manhã seguinte, os policiais partiram para a busca. No entanto, seu trabalho foi complicado pelo fato de ter chovido forte durante toda a noite. Por causa disso, eles consideraram a possibilidade de o smartphone estar coberto de lama ou estar em uma poça de água. No entanto, depois de algumas horas, conseguiram encontrá-lo. Estava no chão, no mesmo campo onde o sinal aparecia e sumia. Descobriram que a bateria do telefone estava totalmente descarregada. Inicialmente, os detetives não entendiam como ele poderia estar ligando no meio da noite. No entanto, logo os especialistas chegaram a uma conclusão surpreendente. Devido à forte chuva, a água entrou na porta de carregamento e o telefone interpretou isso como tentativas de carregá-lo. Como resultado, ele começou a ligar, mas, devido à falta de conexão real, desligava novamente, repetindo esse ciclo umas 5 vezes. Depois de encontrar o smartphone, os detetives não estavam mais tão certos de que Sierra tinha fugido de casa por vontade própria. Era difícil imaginar por que a garota jogaria o telefone no campo. Além disso, não encontraram mais nenhum de seus pertences perto do local onde o telefone foi encontrado. Ao investigar as mensagens e o histórico de chamadas, os policiais também não encontraram nenhuma confirmação da versão de fuga. Paralelamente a isso, os pais tentaram reconstruir a cronologia dos eventos daquele dia. Eles procuraram por câmeras de vigilância na área na esperança de descobrir o paradeiro de Sierra, mas não encontraram nada. Após um tempo, os policiais descobriram que todos os ônibus escolares eram equipados com câmeras dentro e fora do veículo. Obtendo as gravações daquele dia, descobriram que Sierra não entrou no ônibus. Além disso, ela não estava na parada onde o ônibus a pegaria. Depois disso, decidiram verificar todas as gravações dos dias anteriores onde encontraram ela. Neste ponto, os detetives já consideravam a possibilidade de que Sierra tivesse sido sequestrada. Esperavam que essas gravações pudessem conter o suposto criminoso que estava seguindo a garota. No entanto, mais uma vez, tiveram azar. Quando os moradores locais souberam do possível sequestro da garota, centenas de voluntários se apresentaram para ajudar nas buscas. Os investigadores os dividiram em grupos e os enviaram para vasculhar a área a vários quilômetros do campo onde o smartphone de Sierra foi encontrado. No dia seguinte, isso deu frutos. A cerca de 1 quilômetro do local onde o telefone da garota foi encontrado, o grupo de busca encontrou sua mochila. Estava ao lado de um celeiro agrícola, localizado perto do campo.
A mochila estava coberta por um monte de cactos, o que a tornava praticamente impossível de ser notada. Para a surpresa dos detetives, dentro da mochila encontraram todas as roupas de Sierra que ela usava no dia do seu desaparecimento, incluindo sua roupa íntima e até mesmo meias. Este achado preocupante indicava que a menina poderia ter sido vítima de sequestro ou que ela poderia não estar mais viva. Lá também estavam todos os itens escolares, até mesmo o inalador que Sierra sempre carregava consigo. Todos esses itens foram enviados para o laboratório. Os detetives esperavam que o especialista conseguisse encontrar algumas informações adicionais. Após a descoberta da mochila, a polícia intensificou as buscas, expandindo a área em várias dezenas de quilômetros. Para cobrir tais distâncias, eles usaram helicópteros com câmeras infravermelhas e também forças adicionais. Até aquele momento, eles conseguiram mobilizar quase 600 voluntários. Os detetives tentaram utilizar todos os recursos possíveis para encontrar Sierra. Eles usaram cães farejadores, envolveram o FBI neste caso e distribuíram panfletos com informações sobre seu desaparecimento por toda a cidade. Eles até colocaram um QR Code nos panfletos, que levava a uma página especial onde as informações sobre o caso eram constantemente atualizadas. Paralelamente a isso, os detetives decidiram começar a procurar o possível sequestrador. Eles verificaram os agressores sexuais registrados e condenados anteriormente que viviam num raio de 8 quilômetros da casa da menina. Para sua surpresa, havia mais de 250 pessoas nesta lista. A polícia teve que formar 20 grupos que deveriam interrogar cada um deles e determinar sua possível participação. Mas um fato ainda mais preocupante era que o pai biológico de Sierra também estava nesta lista. Em 2009, ele foi preso por assediar as amigas de sua filha que passavam a noite em sua casa. Por isso, ele passou um ano na prisão e foram essas suas ações que levaram a mãe de Sierra a se divorciar dele. Além disso, por decisão judicial, a menina foi proibida de morar com ele após o divórcio dos pais. Os detetives começaram a se perguntar se ele poderia estar envolvido no desaparecimento da filha. No entanto, o homem forneceu um álibi que se mostrou incontestável. Além disso, após a verificação, todos os 250 criminosos condenados anteriormente também tinham álibis confiáveis. Enquanto isso, a polícia recebeu uma nova pista intrigante. Um dos especialistas que participou do estudo das coisas de Sierra notou em suas roupas partículas de uma planta que só cresce perto de poças d'água. Além disso, nas roupas foram encontradas partículas de tinta usadas para marcar estradas. Com base nisso, os detetives supuseram que o criminoso desconhecido pegou Sierra perto de uma parada de ônibus e a arrastou através da estrada para o campo mais próximo. Depois disso, ele poderia tê-la levado a algum poço d'água, matá-la e jogado o corpo na água. A polícia chamou equipes de busca em barcos e mergulhadores para vasculhar todas as águas num raio de vários quilômetros. Enquanto isso, os especialistas continuaram a estudar as roupas de Sierra e, finalmente, tiveram uma descoberta. Em seus jeans, encontraram vestígios de sêmen que continham DNA de um homem desconhecido. Eles começaram a extrair o perfil, o que poderia levar várias semanas. Os detetives não ficaram parados esperando pelos resultados. Eles continuaram as buscas no terreno, tentaram encontrar novos suspeitos e, em geral, fizeram o máximo de esforço para encontrar Sierra. Durante esse tempo, o número total de policiais e voluntários envolvidos neste caso chegou a 1.300 pessoas. Apesar disso, eles não conseguiram fazer progresso. Mas no dia 28 de março, tudo mudou. 12 dias após o desaparecimento da menina, os especialistas conseguiram extrair uma amostra de DNA do sêmen e imediatamente a carregaram no banco de dados do FBI. Para a surpresa dos detetives, eles imediatamente obtiveram uma correspondência. O sêmen pertencia a um homem de 21 anos chamado Antolin Garcia Torres. Ao estudar seu histórico criminal, os detetives ficaram surpresos novamente. Acontece que o DNA do homem não deveria ter entrado no banco de dados. No entanto, ele foi carregado lá devido a alguma confusão em 2009, quando Torres tinha 18 anos. Ele foi preso por ter relações sexuais com uma menor. Esta garota logo se casou com ele. Durante os procedimentos judiciais, todas as acusações contra o homem foram retiradas. No entanto, até aquele momento, a polícia ainda havia coletado uma amostra de seu DNA e a carregado no sistema, pois acreditava que ele iria para a prisão.
No momento do desaparecimento de Sierra, o homem morava com sua esposa e com seu bebê recém-nascido em um parque de trailers localizado na outra extremidade da cidade. Os detetives descobriram que Torres dirigia um antigo Volkswagen Jetta vermelho e imediatamente perceberam que já tinham visto aquele carro em várias gravações de câmera. O carro foi visto perto da casa de Sierra no dia do seu desaparecimento, bem como perto do local onde encontraram sua mochila. Tudo indicava que ele poderia estar envolvido. No entanto, a polícia decidiu agir com cautela. Eles admitiram que Torres ainda poderia estar mantendo-a em um local desconhecido. Nesse caso, ele poderia matá-la assim que percebesse que os detetives estavam atrás dele. Por essa razão, a polícia estabeleceu uma vigilância discreta 24 horas por dia. Eles rastreavam cada movimento dele, esperando que ele os levasse à menina ou a algumas evidências adicionais. Além disso, os detetives obtiveram um mandado para rastrear seu telefone. No entanto, tudo isso não trouxe nenhum resultado. Parecia que Torres levava uma vida completamente normal e não fazia nada de suspeito. A polícia até enviou 2 oficiais disfarçados para o parque de trailers onde o suspeito morava. Posando como um casal, eles se mudaram para um trailer em frente e tentaram estabelecer contato com ele. Logo, eles notaram algo interessante. Na saída do parque de trailers, havia uma câmera de vigilância. Esta era a única estrada pela qual se podia entrar e sair de lá, então os detetives imediatamente solicitaram as gravações do dia 16 de março aos donos da câmera. Eles sabiam o horário aproximado do sequestro de Sierra e queriam ver se Torres havia saído de casa pouco antes disso. Mas aqui eles tiveram uma decepção. Naquela sexta-feira, Torres realmente deixou o parque de trailers em seu carro, só que isso aconteceu às 8 da manhã, e Sierra desapareceu por volta das 7h10. Assim, o homem fisicamente não poderia ter sequestrado ela e os detetives ficaram sem nada. Mas aqui houve outra reviravolta surpreendente nos eventos. Algum tempo depois que a polícia recebeu as gravações, um funcionário do parque de trailers decidiu compartilhar um detalhe com eles. A câmera estava com a hora errada, estava 1 hora adiantada porque os funcionários tinham preguiça de mexer nas configurações e mudá-la. Assim, acabou que Torres deixou a casa não às 8 da manhã, mas às 7. Isso significava que ele poderia muito bem ter sequestrado Sierra. A polícia verificou o horário de trabalho do suspeito e descobriu que naquela sexta-feira ele estava de folga, então naquela manhã ele definitivamente não estava indo para o trabalho. E aqui eles descobriram um fato terrível. Ao longo dos últimos anos, Torres trabalhou em uma rede de supermercados que estava ligada a uma série de crimes não resolvidos. Nos estacionamentos dos mesmos supermercados onde Torres trabalhava, ocorreram 3 tentativas de sequestro de mulheres. Todos eles seguiram o mesmo cenário. Quando uma cliente do supermercado voltava para seu carro, um homem desconhecido de máscara se sentava no banco de trás e ameaçava com uma arma de choque. Ele tentava fazer as mulheres irem para algum lugar deserto. No entanto, em todos os 3 casos, as vítimas conseguiram escapar do carro e o criminoso fugiu do local. A polícia investigou esses ataques, mas não conseguiu identificar o homem. Apenas em um dos 3 casos ele deixou uma pista. Depois que o criminoso entrou no carro de uma mulher, ela conseguiu assustá-lo e ele fugiu. No entanto, antes disso, ele deixou cair seu taser e os especialistas encontraram uma impressão digital parcial nas baterias. Isso não foi suficiente para carregar no banco de dados, mas agora eles poderiam compará-lo manualmente com a impressão digital de Torres e a análise mostrou uma correspondência completa. Assim, os detetives o ligaram a 3 tentativas de sequestro e ficaram ainda mais convencidos de que Torres poderia estar por trás do desaparecimento de Sierra. Depois disso, eles decidiram finalmente falar com o homem e foram até sua casa. Durante essa conversa, ele se comportou de maneira bastante descontraída e não demonstrou nenhuma preocupação. Quando a polícia perguntou se ele conhecia Sierra Lamar, o homem respondeu, duvido. Por quê? E deu risada. Essa resposta pareceu estranha aos detetives, mas graças a ela, eles efetivamente pegaram Torres em uma mentira. Considerando que seu sêmen foi encontrado nas calças da menina desaparecida, o homem claramente mentiu para eles. Baseado em tudo isso, a polícia decidiu prender Torres em 7 de abril. Ele foi detido e levado para interrogatório. O homem negou sua culpa e afirmou que naquela manhã foi pescar. Torres alegou ter passado cerca de 6 horas lá sozinho, após o que retirou dinheiro no banco mais próximo e voltou para casa. Ele se comportou de maneira bastante arrogante, constantemente desviando o olhar dos detetives.
Quando lhe perguntaram mais uma vez se ele conhecia Sierra Lamar, ele afirmou ter visto os panfletos com informações sobre seu desaparecimento, mas nunca a viu pessoalmente. Os investigadores então fizeram uma pergunta sugestiva: seu DNA poderia estar de alguma forma envolvido no caso do desaparecimento dessa garota? Em resposta, Torres contou uma história totalmente absurda. Ele admitiu que gostava de dirigir e se masturbar durante uma de suas viagens de carro. Ele afirmou ter feito suas coisas sujas e depois jogado um lenço com seu sêmen pela janela, exatamente onde a polícia encontrou a mochila de Sierra. Os detetives consideraram essa história completamente improvável. No entanto, Torres cometeu 2 deslizes aqui. Em primeiro lugar, os policiais não especificaram a que DNA estavam se referindo, e era o seu sêmen. Em segundo lugar, eles também não disseram que a amostra foi encontrada nas roupas de Sierra. Além disso, o fato de o suspeito saber exatamente onde a mochila dela foi encontrada só poderia significar uma coisa: ele próprio a escondeu lá. Como resultado, os detetives estavam praticamente 100% convencidos de que Torres estava por trás do desaparecimento de Sierra. No entanto, eles precisavam de mais evidência. Depois de obter um mandado para revistar sua casa e carro, eles fizeram outra descoberta importante. Na alça interna da porta traseira de seu carro, os peritos encontraram o DNA de Sierra. E encontraram partículas de tecido em suas roupas que correspondiam completamente ao estofamento de seus assentos. Além disso, na mala de Torres, encontraram uma corda com cabelo feminino, cuja análise de DNA mostrou pertencer a Sierra. Apesar deste conjunto impressionante de evidências, os detetives perceberam que conseguir uma condenação seria difícil. Neste ponto, eles já estavam convencidos de que Sierra estava morta. No entanto, o paradeiro de seu corpo ainda era desconhecido, e eles não tinham ideia de como ou onde Torres a matou. Isso poderia jogar a favor do suspeito e seus advogados, mas, no final, os investigadores decidiram levar o caso a julgamento. Considerando a potencial complexidade do caso, a preparação para o julgamento se estendeu por quase 5 anos. A primeira audiência ocorreu apenas em 30 de janeiro de 2017, e a acusação declarou sua intenção de buscar a pena de morte. Os advogados de Torres argumentaram que não havia evidências conclusivas de que Sierra estava morta. Eles tentaram convencer o júri de que ela fugiu de casa ou foi sequestrada por outra pessoa. Quanto ao sêmen de Torres nas calças de Sierra, seus advogados mantiveram a versão da história do lenço. Na opinião deles, o homem jogou o lenço pela janela do carro, e foi assim que ele acabou dentro da mochila. E segundo eles, o lenço simplesmente desapareceu, já que a polícia não o encontrou dentro da mochila ou ao redor dela. Depois que a acusação refutou todos esses argumentos e apresentou o resto das evidências, os advogados decidiram mudar de tática. Agora, eles apontaram que Torres teve uma infância difícil, durante a qual ele próprio foi vítima de abuso pelo pai. Assim, os advogados tentaram conseguir que a pena de morte fosse substituída por uma sentença mais leve. No entanto, Torres continuou a afirmar sua inocência. O julgamento durou mais de 4 meses. Em 8 de maio, o júri proferiu seu veredicto. Torres foi considerado culpado pelo assassinato de Sierra, bem como por 3 tentativas de sequestro de mulheres. No entanto, o juiz decidiu substituir a pena de morte por prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Os parentes de Sierra ficaram insatisfeitos por seu assassino escapar da pena de morte. Eles ainda esperam encontrar seu corpo para dar-lhe um enterro digno. Ao longo desses anos, eles continuaram procurando, com a ajuda de dezenas de voluntários. Infelizmente, eles não conseguiram encontrá-la até hoje. Torres tentou apelar do veredicto várias vezes, mas essas tentativas não levaram a nada. Ele continua a insistir em sua inocência, apesar de todas as evidências contra ele. Os detetives e parentes de Sierra encontram consolo no fato de que o criminoso perigoso está isolado da sociedade e não pode mais prejudicar ninguém. Dadas as 3 tentativas fracassadas de sequestro, fica claro que ele tinha uma inclinação para crimes em série. Vale ressaltar a série de coincidências incríveis que ajudaram a resolver este caso. Os detetives encontraram o telefone de Sierra apenas porque ele tentou ligar algumas vezes por engano devido à chuva. Além disso, o DNA de Torres também estava no banco de dados graças a um erro. Sua amostra não deveria estar lá, e se não fosse por isso, a polícia nunca poderia tê-lo ligado ao desaparecimento de Sierra. Até hoje, o criminoso poderia estar livre e, provavelmente, teria continuado a caçar outras mulheres.